Oi, eu sou a Vitória Cândido e sejam muito bem-vindos ao Médico do Zero. No vídeo de hoje, o assunto é cirurgia. Então, como funciona a divisão dos instrumentos, né, na mesa cirúrgica e os instrumentos em si, tá? E algumas analogias que eu faço para lembrar os nomes dos instrumentos, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, depois que a gente lavou as mãos, fez a paramentação, montagem dos campos e antisepsia do paciente, depois a montagem dos campos, né? Depois a gente tá tudo certo, o que a gente tem que lembrar, né? Qual a sequência da cirurgia? Porque a mesa cirúrgica, os instrumentos estão dispostos ali numa sequência lógica. Então, primeiro é a diérese, que daí é a parte de realmente abrir, né, afastar os tecidos. Então, depois eu vou falar os nomes dos instrumentos, tá? Em cada região, quais os nomes. Mas vamos lá. Então, abrir, o que tu pensa? Bisturi, tesoura e tal. Depois, vem a parte de preensão, para auxiliar a segurar realmente o tecido. E aí são as pinças, anatômicas, Addison, enfim. Depois que abriu e segurou, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer hemostasia, porque geralmente o que vai acontecer é sangrar. Então, para não deixar que sangre muito e a perda de sangue seja muito grande, a gente tem que fazer hemostasia. E assim a gente faz com gás e compressa e também com as pinças. As pinças que eu falo que são aquelas que parecem tesouras, né? Não são pinças tipo de tirar sobrancelhas, coisa assim. São aquelas mais parecidas com tesoura. E aí, depois que a gente abriu, segurou e fez a hemostasia, tem que afastar. Para afastar, a gente tem os afastadores. E aí, tem os específicos também. Depois, tem os especiais, que é para fazer a cirurgia em si, porque depois de afastar, a gente vai fazer a cirurgia. E por último, fechar tudo de novo, que aí é a síntese, tá? Então, feito a sequência dos 6 passos, as 6 divisões da mesa, né? Vamos lá, então, entender quais instrumentos ficam em cada região. Então, vamos lá. Diérese. Diérese vai ficar o cabo de bisturi e o bisturi, né? Então, o cabo, geralmente, o 3 e o 4, que a gente, pelo menos é o que utiliza lá no ambulatório de cirurgia, né? O 3 e o 4, com as lâminas. Depois, vem as tesouras. As tesouras, elas têm desde a menorzinha até a mais robusta e a mais delicada. Então, vamos lá. A íris é a menorzinha. Pra lembrar do nome dela, eu lembro de... Se ela é tão pequenininha, o que ela vai cortar? Só a íris do olho, sabe? É uma analogia, mas funciona. Então, aquela é a íris. Tá, e aí, depois da íris, vem as tesouras um pouco maiores. A gente tem a de maio, que o que eu uso pra lembrar dela? Se tu vê aquela tesoura, ela é meio a meio, a parte de cortar e a parte de segurar, né? O ramo e a haste, então elas são meio a meio. E aí o que me faz lembrar a maio, né? Meio a meio e maio, tá? E aí a outra é a Metzenbaum, em que a parte que ela corta, ela é bem pequena em relação à outra. A outra parte que é aquela que a gente segura mesmo, né? Então, aquela parte pequena é a de Metzenbaum, tesoura de Metzenbaum. E o que eu faço pra lembrar? Eu penso assim, a tesoura Metzenbaum também é chamada de tesoura do cirurgião. Então, lógico que não ia ser um nome qualquer. Por isso, Metzenbaum, que é um nome estranho, diferente, tá? Aí depois vem as pinças, aquela parecida com tirar a sobrancelha, buço, essas coisas. Então, aquela lá, a ordem seria qual, né? Primeiro tem a anatômica, né? Então, a anatômica, que ela é sem dente e ela realmente é parecida com aquela de tirar pelinho, né? Depois vem a anatômica dente de rato, a pinça dente de rato, né? Que dela que realmente tem um dentinho na ponta, tá? Depois vem a Addison. A Addison, ela é diferente da anatômica. A parte que a gente segura, ela é mais cheinha e depois ela afina para a parte que segura o tecido, tá? Então essa é a Addison e ela também é sem dente e com dente. Beleza? Essa não tem muito o que falar porque o próprio nome já é dente de rato, que tem um dentinho. Então, é isso que a gente usa pra lembrar, né? Então, a anatômica também só com dente, aí é dente de rato, e Addison, sem dente e com dente, tá? Aí depois a gente vai pra... Essa é a parte de preensão, tá? Então,
diérese, com bisturi e tesouras. Depois, pinças, que é para apreensão. E depois, o outro tipo de pinça que é de hemostasia, que são aquelas pinças que lembram uma tesoura, assim, o primeiro contato que a gente tem com elas, né? Parece uma tesoura, mas não são, né? Então, como é que é a sequência? Então, vamos lá. Primeiro vai vir as Halsted. Halsted é a pinça mosquitinho também, que a gente chama, né? Que ela é bem pequenininha, tá? Mas assim, primeiro é Halsted, depois Kelly e depois Kosher, que é o que a gente tem lá no ambulatório. Mas, assim, vamos entender quais os tipos, né, mais comuns de pinça. Por mais que a gente não utilize, vamos tentar lembrar qual. Eu sigo essa sequência aqui, ó. Kelly. A Kelly é uma pinça que ela tem a serrilha só até a metade dela, tá? Ela é só até a metade serrilhada. E aí a analogia que eu faço é lembrar da Kelly Key. Eu penso a Kelly Key, não conheço ela, né? Mas eu penso assim, como uma pessoa bem chatinha, então ela é serrilhada só até a metade, não é por inteiro, tá? Então essa é a Kelly. Depois tem a Kraile. A Kraile, ela é parecida com a Kelly, mas um pouco mais legal. Kelly, Kraile. Kraile é um pouco mais legal, então as serrilhas são por completo, tá? Analogias, mas que funcionam pra gente lembrar. Então, Kraile. Depois tem a Rochester. A Rochester, ela tem um nome profundo, um nome forte. Então, as serrilhas dela são que nem a Kraile, por completo, só que elas são mais profundas, porque o nome dela é mais profundo, né? Rochester. Depois tem a Kosher. A Kosher é que nem a Kraile também, serrilhada por completo, e não é tão profunda que nem a Kraile, só que ela tem dentinho na ponta. O que a gente pode lembrar, né? O que a gente pode usar para lembrar? Pensando nela como se fosse uma coxa, que no finalzinho tem o pé. Então, o dentinho seria o pé, então seria a coxa, tá? Então, essas seriam as pinças de hemostasia que geralmente a gente usa. E a Halsted, que ela é que nem a Kraile, só que menor, tá? Então, e lá no ambulatório o que a gente vai utilizar? Sequência, né? Halsted, reta, curva, enfim. Kelly, reta e curva. E depois, Kosher, reta e curva, tá bom? Então, primeira parte, parte de baixo já foi. Aí depois a gente vai para a parte de cima. A parte de cima, ela, que é a sequência, né, da divisão, a parte 4, vai ser os afastadores. Os afastadores, eles são, tem vários tipos, né? Então vamos lá, o que a gente mais usa e o que a gente, assim, facilmente lembra é o Farabef. O Farabef, ele é retangular, simplesinho, tá? Tem muito o que falar sobre ele. Aí depois tem o 100 Miller. O 100 Miller é aquele que tem uns garfinhos na ponta, tá? Esse que tem uns garfinhos, assim, uns coisinhas assim na ponta, é o 100 Miller. Depois tem o Gossé e o Finocheto. O Gossé, eu lembro porque G de Gossé é também G de grosso, porque ele, em comparação ao Finocheto, eles são parecidos, mas o Gossé é um pouco mais grosso, é um pouco mais robusto, tá? Então, o Gossé. E o Finocheto, como o próprio nome diz, é mais fino, né? Então, Finocheto. Beleza? E depois tem o afastador Doyen, ou Doyen, que depois a gente vai ver que tem uma pinça especial que também tem esse nome, mas esse é um outro tipo de afastador, tá? Então, vamos lá, vistos os afastadores, agora a gente vai para os especiais. Os especiais, eles... Aí tem uma sequência, assim, de 3 nomes, assim, que usam analogias, né? Então, vamos lá. A primeira seria a pinça Alice. A pinça Alice, ela é assim, ó, a ponta dela, ela é meio que como se fosse 2 mãozinhas, assim, fazendo assim. E aí eu lembro da Alice no País das Maravilhas, fazendo assim. Então, por isso, a pinça é Alice, tá? Aí depois tem uma parecida com a Alice, só que ela vem assim, só que aqui ela tem buraquinho. Essa lembra um coração lembra um baby, e essa pinça é a Baby Cock,
tá? E depois a gente vai ter a Collins. A Collins é aquela que tem ela é bem redonda, ela é circular, tem um buraco nela assim redondo. Collins, pensa no O ali, né, do Collins. Collins. Depois a gente vai ter a coprostática. A coprostática, ela é mais curva assim, e a serrilha dela, ela é diferente. Ela segue assim em linha reta assim, ó, com a parte a haste, sabe? Ela não é serrilhada assim transversalmente, tá? Então aquela é a coprostática ou de Doyan também, tá? E tem a mixter. A mixter, ela é diferente porque nas pinças a gente tem reta e curva, mas a mixter, ela é muito curva. Ela tem uma curvatura de 90 graus. E aí é só lembrar do mixter, aquele de limpar de produto assim, né? Aí é a mixter, tá? Então, mixter. Ah, tá, e tem a Bacaus. A Bacaus é aquela que a gente também é bem fácil de lembrar, que ela é como se tivesse agulhas assim na ponta, sabe? Que a gente não vai usar pro paciente, é mais pro campo mesmo, tá? Então, esses são as especiais, a quinta parte. E a sexta e última é a síntese, que é a parte de sutura, que é a apresentação, né, pro paciente. Porque o paciente, ele não vê o que aconteceu lá dentro, ele vê como ficou por fora, a pele. Então, por isso essa parte é tão importante. Aí, nessa parte vai ter os porta-agulhas, né? Daí tem o porta-agulha de Mathieu, que ele é como se fosse um alicate, e o porta-agulha de Mayo-Hager, que é o que a gente geralmente utiliza, que eu acho mais fácil, né, de usar, pelo menos. E aí a gente vai colocar o porta-agulha, ele, assim, pelo amor de Deus, nunca confundam porta-agulha com pinça. É diferente, assim, no primeiro contato a gente pensa que é igual, mas não é. Se tu for analisar dentro, né, a parte que vai segurar ali o tecido, ou a agulha, no caso do porta-agulha, eles são diferentes. Mas olhando por fora, assim, mesmo fechado, a gente consegue diferenciar. Porque uma pinça, ela tem que ser mais delicada, porque ela vai segurar o tecido mesmo. Então, aquela parte que vai segurar, ela é um pouco mais fina. O porta-agulha é algo mais robusto, que ele vai segurar a agulha. Então, se tu vê a pontinha dele, do porta-agulha, é bem mais grosso do que uma pinça, tá? E ali na parte da síntese vai também os fios, seja agulhado ou não, a agulha. Ah, uma coisa, junto com as pinças de hemostasia, vai a gase e a compressa, que elas também servem para fazer hemostasia. Aqui é o bisturi, lâmina 4 e 3. Esse aqui é a tesoura íris. Esse aqui é a maio, reta e curva. Esse aqui é a Metzenbaum, reta e curva. Esse aqui é a anatômica, sem dente com dente. Dente de rato, né? Essa aqui é a Adson, sem dente com dente. Essa aqui é a Halsted, que ela é menorzinha e ela é toda serrilhada. Se ela fosse serrilhada até ela fosse até o final, mas fosse maior, aí seria a Kreise. Mas isso aqui então é a Halsted ou mosquitinho. Essa aqui vai ser a Kelly, que ela tem a metade, lembra da Kelly aqui? Curva e reta. Essa aqui, que vocês criaram agora da coxa, é a kosher. O pé e a pezinho da Não esquecer da gase da compressa. 100 Miller, o garfinho. Parabéns, que assim é o mais fácil de lembrar. Esse aqui, que é o mais grosso, é o Gossé, e o mais fino é o Finoqueta. Esse aqui é o Doyan, que é o mesmo nome desse aqui, Doyan. Esse aqui da Alice, é a Alice. Esse aqui é do coraçãozinho Baby Cock. Esse aqui da 90 graus é a Mixter. Esse aqui é do coelho, é a Collins. Esse aqui é a coprostática ou de Doyan, que é o mesmo nome do afastador. Esse aqui é Bacaus, que é pro campo. Esse aqui é o Mathieu, que é o porta-agulha mais estranho, o Mathieu. E esse aqui é o Mayo-Hager, que é o mais simples, né? O Penta-Reg. Hemostasia, afastadores, especiais, síntese. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Tchau!